Nós começamos uma nova série, como você sabe, a semana passada, a qual nós demos o nome de Ultimato, Cartas do Senhor Jesus às Igrejas. Nós estamos trabalhando com Apocalipse, capítulos, começamos a trabalhar e entraremos mais propriamente no texto hoje, capítulos 1 a 3 de Apocalipse nessa etapa. E se Deus nos permitir, trabalharemos o texto bíblico de Apocalipse, mas em outras ocasiões à frente. Na mensagem introdutória dessa série, nós vimos que, aqui fazendo uma citação do pastor Michael Youssef, no livro chamado Is the End Near? What Jesus Told Us About the Last Days. O fim está próximo, que o Senhor Jesus nos disse a respeito dos últimos dias. Ele diz o seguinte: Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá. Deus nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a viver uma vida santa. Ele quer que vivamos obedientemente, vigilantes e preparados para o seu retorno a qualquer momento. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos o que Deus nos chama para fazer. E naquela ocasião, na semana passada, eu fiz a seguinte pergunta: nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? E o foco em torno dessa pergunta, ou com essa pergunta, foi promover reflexão que gere transformação em nossas vidas a partir da interação com a palavra de Deus, a partir da vida com Jesus, que traga paz, que traga esperança e ação no nosso viver, a partir do nosso viver. E nós finalizamos na ocasião com as seguintes lições. A palavra inerrante de Deus é um mapa confiável para as nossas vidas, por mais dificuldades que eu e você tenhamos com algum estudo bíblico, com algum texto bíblico, especialmente Apocalipse, nós podemos ter certeza de que essa interação vai produzir bons resultados, em alguma medida, e que à medida que nós também caminhamos para nos aprofundar no estudo da palavra de Deus, o nosso coração será abastecido, será fortalecido, será renovado, será encorajado. Segundo ponto, conhecer o plano soberano de Deus substitui o medo por esperança. Nós vivemos numa época de muito medo. Uma das grandes marcas do nosso tempo é o medo. Nós falamos sobre isso semana passada. Medo sobre o futuro, medo sobre o desconhecido. E a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus não estão mais sob o domínio do maligno, sob o controle do maligno, e portanto não estão mais sob o domínio do medo. Conhecer o que Deus planeja fazer no futuro fortalece a nossa esperança na volta de Cristo e vai removendo o medo e o desconforto com os acontecimentos do presente e também em relação ao futuro. E por fim, o Senhor Jesus é digno da nossa adoração. Jesus Cristo não é um produto que se consome. Vou repetir isso. Jesus Cristo não é um produto que se consome, que você encontra na gôndola do supermercado. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus a quem se adora. É uma diferença brutal aqui. E existem atitudes de consumidor dentro da igreja, infelizmente. A atitude do consumidor é a atitude de quem frequenta a igreja como quem frequenta um supermercado. Entra para colher, bom, vamos ver aqui, eu quero o louvor tal, eu quero a palavra X, eu quero... É por isso que você tem tanta gente se habituando a viver a vida cristã isolada em casa assistindo cultos pela internet. Nada contra você que está assistindo culto pela internet, você deve ter motivos para isso. Às vezes motivos, restrições de saúde, locomoção, são motivos bastante coerentes, consistentes para isso. Mas eu falo daqueles que, podendo estar num contexto de comunhão, optam pelo isolamento porque é mais confortável. Essa é uma atitude de consumidor. Mas a atitude do adorador, e é essa que nós queremos viver, é aquela atitude de quem vive, de quem serve, de quem abençoa, de quem interage, de quem comunga, de quem louva, e por viver isso acaba sendo abençoado no contexto de uma igreja local como expressão do amor e gratidão a Jesus por ser o seu Salvador. Então, a questão é, estamos lidando aqui, precisamos distinguir, precisamos entender que essas duas atitudes ocorrem. A atitude do consumidor, gospel, e a atitude versus a atitude do adorador. O Senhor Jesus não é um produto que se consome. Ele é o verdadeiro Deus a quem se adora. Note, ainda que nós não façamos parte do grupo original de igrejas ao qual Jesus endereçou o Apocalipse, tudo que foi revelado também nos diz respeito. Tudo que foi revelado também nos diz respeito. Diz respeito à igreja do Senhor Jesus como um todo.
todos os cristãos, todas as comunidades de fé de todas as épocas têm muito a aprender com o que foi revelado em Apocalipse. Como nós queremos ser encontrados por Cristo quando da sua volta? Essa é a pergunta. E aqui é que a coisa começa. Por isso que a revelação de Jesus começa com o Senhor colocando as cartas na mesa, dando o tom daquilo que precisa de ajuste, cuidando, vindo em socorro do seu rebanho, que depois, 50 anos distante da sua morte, um pouquinho mais de 50 anos distante da sua morte, já enfrentava algumas dificuldades nesse viver diário. O cristianismo já enfrentava as suas dificuldades logo no começo ali da sua existência. Então, o que nós veremos nesse capítulo aqui? Essa aqui é a estrutura básica do que a gente vai falar na sequência. A revelação de Jesus Cristo manifesta sua maravilhosa graça. A revelação de Jesus Cristo glorifica o Deus Trino por sua monumental salvação. A revelação de Jesus demonstra seu zelo pastoral com a sua igreja, e a revelação de Jesus evidencia o esplendor altivo e descomunal, e isso não é um exagero, faltam palavras aqui, mas da sua pessoa e autoridade. Muito bem, vamos começar então no primeiro ponto. A revelação de Jesus manifesta a sua maravilhosa graça. E começando a partir do versículo 1 até o versículo 3 agora. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Os ensinos imediatos desse trecho aqui são muito simples. Nós somos informados com antecedência sobre o que vai acontecer, nós somos informados com verdade, com precisão e autoridade do Senhor Jesus, nós somos informados para o nosso bem e para a nossa prontidão, e o que a gente precisa fazer é ouvir e obedecer. Se você vê toda a estrutura do texto, e você chega ali no versículo 3, você percebe que ele começa com uma bênção. Na verdade, Apocalipse é um livro cheio de bênçãos. E quando ele chega aqui no versículo 3, ele começa da seguinte forma: feliz é. E a palavra aqui é abençoado, favorecido, agraciado por Deus. Quem? Aquele que lê. E o ler aqui, o termo no grego é lê em alta voz. Não é simplesmente uma leitura, está falando de proclamação, está falando de ensino, está falando de comunicação ativa na divulgação desse texto, na divulgação dessa profecia. Queridos, isso é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. É exatamente isso aqui. Essa possibilidade de eu estar proclamando essa verdade revelada pelo Senhor Jesus em alto e bom som é bênção, é favor do Senhor sobre a minha vida. Amém por isso. Mas não para aí. Ao mesmo tempo, é bênção de Deus sendo derramada sobre todos vocês, sobre todos aqueles que ouvem atentamente e acolhem essa palavra. Note, Apocalipse foi revelado para abençoar, para encorajar a igreja do Senhor Jesus a ser resiliente, a ser corajosa durante a sua peregrinação nesse mundo, enquanto aguarda prontamente a volta de Jesus. Mas ao mesmo tempo, ela também serve para conquistar o coração de... Apocalipse serve para conquistar, a mensagem de Apocalipse, ela visa conquistar o coração de muita gente que ainda não se rendeu a Jesus até que ele venha. Ela tem essa dupla finalidade: encorajar, fortalecer a igreja, mas também mostrar os oráculos de Deus dizendo: olha, preparem-se, porque o dia está próximo, acerte-se com Deus. E aí ele entra no final, ele continua na bênção do versículo 3, dizendo: felizes, novamente, abençoados, agraciados, favorecidos por Deus são aqueles que ouvem, que escutam atentamente, que acolhem decididamente o que Deus está falando, que não torcem o nariz. Chatice. Sabe esse tipo de coisa? Que tem uma que estão abertos a isso, mas não para aí, que também obedecem. A ideia de obedecer é voluntariamente deixar-se guiar por Deus e por sua palavra. Eu vou me submeter a isso. Nós vemos isso o tempo todo nas Escrituras.
Se você pegar, por exemplo, Salmo 119, 9, a moçada deve conhecer isso aí de cor. O que fala Salmo 119, 9? Como pode o jovem se manter? Vou repetir, vocês sabem, vai. Como pode o jovem se manter? Melhorou um pouco. Como pode um jovem se manter puro? É uma pergunta, o salmista faz essa pergunta. De que maneira o jovem poderá se manter puro? E ele está falando de pureza, não só sexual. Ele está falando de conduta reta na vida. E aí vem a resposta: obedecendo a tua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o quê? Luz para o meu caminho. É um paralelismo sinonímico. Você tem duas frases sinônimas para reforçar a ideia, para dar aquela chacoalhada na mente, para a pessoa memorizar e entender a beleza desse ensino. É sério isso aqui, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, entendeu? Essa é a ideia aqui, Provérbios 6, 23, pois o mandamento do Senhor é lâmpada, e a instrução é luz, de novo um sinônimo, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha que legal, olha que bonito, Provérbios 35, toda a palavra de Deus se prova verdadeira, ele é escudo para quem busca a sua proteção. Você conhece, você lê, você escuta atentamente e você obedece, e isso é ser abençoado. Porque a ideia de ser abençoado aqui é que Deus está garantindo que vale a pena obedecê-lo e obedecer a sua palavra. Vale a pena. E isso significa estar preparado para a sua volta. Quem o obedece, quem acolhe, quem assimila, quem vive, está preparado em todo o tempo. Há um poema muito interessante, pequeno, mas profundo, de um poeta anglo-americano chamado Winston Hugh Auden. É só isso o poema. No dia do juízo, Deus pode reduzir-te a lágrimas de vergonha, recitando de cor os poemas que poderias ter escrito se tua vida tivesse sido boa. É um punhal entrando. E nem precisa girar. Eu creio que esse poema do Auden descreve tanto a tragédia do destino eterno de quem rejeitou a Cristo ainda em vida, quanto o desconforto que muitos crentes despreparados vão sentir quando se encontrarem com o Senhor Jesus na sua volta. Não vão perder a salvação, mas vão passar vergonha, entendeu? Porque, cara, Jesus voltou. Podia estar um pouquinho mais bem arrumado, né? Sabe aquela sensação de você ser pego mulambento? Ser pego desarrumado? Aquela sensação de se apresentar mal, de estar mal apresentável, de não estar apresentável para a volta de Jesus, estar mal apresentado? Esse é o termo, eu creio. Puxa, cara, eu queria estar mais bonitinho. Não que isso vá definir a sua salvação, não define nada. Mas a questão do quanto eu quero estar bonito, o quanto eu quero estar cheiroso, o quanto eu quero estar perfumado para receber, para me encontrar com Ele. Tem a ver com obediência. A ideia de despreparo aqui está relativa àquela vida dissonante, desobediente, desalinhada com a fé professada. Lembrando que a fé cristã, ela aponta para princípios que devem ser observados, que devem ser assimilados, que devem ser vividos como expressão dessa mesma fé. Eu digo que creio, eu vivo de acordo, eu vivo em conformidade com isso. É aquilo que a gente chama de obras. Quer ver um exemplo? Um princípio que deve ser seguido. Mateus capítulo 7, versículo 12, o que diz lá? Finalzinho do Sermão do Monte. Já mencionei várias vezes esse texto aqui, vocês já deviam saber, seus sapecas. Deviam lembrar. O que está acontecendo? O que Jesus fala lá? É a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Em tudo que vocês desejam que os homens vos façam, continua? Qual é o desdobramento lógico? Façam vocês a eles. Ou seja, trate o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. E aí ele dá inclusive um encaixe ali. Ele faz nisso se resume a lei e os profetas. O espírito da lei, o espírito da letra da lei é justamente cumprir esse cuidado com o próximo por amor a Deus. Eu estou fazendo isso. E quando eu digo fazer isso, eu procuro
me esforçar nesse sentido, porque nós falhamos nisso continuamente, queridos. Nós falhamos nisso dentro de casa, maridos com esposas, esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais. Nós falhamos nisso. Mas o ponto todo é que nós temos o parâmetro, o princípio está lá e ele não me deixa esquecer disso. E eu tenho que voltar para ele a todo tempo, clamando por misericórdia. Senhor, me ajuda a fazer isso corretamente. E a misericórdia de Deus é derramada, a graça é derramada, o perdão é derramado, a restauração é derramada e eu sigo em frente. Mas eu não perco o prumo, o princípio está lá. Uma outra ideia, por exemplo, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Paulo chega para Timóteo e fala assim: ensine os ricos deste mundo, ou ensine os ricos da igreja, os ricos cristãos, a não se apegarem à insegurança dos seus recursos. Olha, fala para essa turma que é rica, para não ficar achando que o dinheiro resolve tudo, porque não resolve. Achar que porque tem grana, porque tem reserva, porque tem lastro, a vida está garantida. Não está. Diga para eles confiarem em Deus antes de confiarem nas riquezas. E mais, diga para eles não serem gananciosos e avarentos, que eles saibam repartir, que eles saibam ajudar a quem necessita, que eles sejam generosos. Percebe? Está lá, princípios. Um outro princípio que também eu vejo ser ignorado constantemente, 2 Coríntios capítulo 6, 14a, versículos 14 e 15, que fala a respeito do jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não façam aliança com o incrédulo. Por quê? O incrédulo não vale nada? Porque você é melhor do que a pessoa que ainda não crê em Jesus? Não, eu conheço muitas pessoas incrédulas. Eu sei que o nome assusta um pouco, ele parece um pouco antipático, mas a ideia é descrever uma situação. A pessoa ainda não crê em Cristo, a pessoa ainda não é amiga de Jesus, ela não se rendeu à cruz, é a descrição da pessoa. Assim como o crente cristão deve ser a descrição da pessoa que se rendeu a Jesus, e não o sinônimo de pessoa boa, embora deva ser bom. Deu para entender? Então o incrédulo é uma descrição de condição. Conheço muitos incrédulos que são pessoas excelentes, mas qual é a questão aqui? Não faça aliança com alguém que, quando pintar uma crise daquelas de lascar, ela não vai aceitar sentar com você e reconhecer e ter como regra de fé e prática a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não crê naquilo. Eu falo, olha, respeito a sua fé, respeito a sua forma de crer, respeito a sua forma de viver a vida religiosa e tudo mais, mas, cara, eu não vou deixar que a minha vida seja guiada por um livro, com todo respeito a você. Eu já vi essa desculpa sendo dada ao final de alguns casamentos. Não dá mais, entende? Melhor você seguir a sua vida, me seguir a minha, cada um na sua. Joinha? Porque o conceito de indissolubilidade do casamento não faz sentido para essa pessoa. E eu tenho que entender que não faz mesmo. Porque ele não foi submetido àquilo que... Ele não crê nisso. Ele não crê nesse viés, ele não crê nessa visão, ele não vive isso. Isso não significa que ele seja uma má pessoa. Significa que ele não tem a mente de Cristo ainda. Nós somos informados com antecedência, nós somos informados com precisão, nós somos informados para o nosso bem e prontidão. O que nós precisamos fazer é ouvir e obedecer. A minha vida precisa harmonizar-se à minha profissão de fé. Então, veja bem, o Senhor Jesus está nos informando. Feliz é quem lê, quem ouve, quem obedece. Mas, em segundo lugar, a revelação de Jesus glorifica o Deus Trino por sua monumental salvação. Perceba como o texto continua aqui. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia, as igrejas que nós vamos estudar mais para frente. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá.
diz o Todo-Poderoso. Quero voltar aqui para o versículo 4 para a gente desenvolver um pouquinho mais essa parte aqui. O ensino claro aqui é esse: a redenção da criação é uma obra monumental de proporções cósmicas ainda em curso, que somente Deus, o Criador que se revela nas Escrituras, tem competência para realizar. É preciso lembrar que a redenção da criação tem como propósito maior a glória do Criador, a glória de Deus, e a restauração da criação, para que aí sim ela possa refletir perfeitamente a glória de quem o criou, de quem a criou. Nós não temos luz própria. Nós somos espelhos, por assim dizer. E esses espelhos ficaram sujos lá atrás. Todos nós nascemos com a nossa característica, com a nossa espelhalidade manchada. Então percebam, o que o Senhor Jesus faz é consertar o espelho. É nisso que consiste graça e paz. Trazer as funções, recuperar as funções do espelho e fazê-lo refletir adequadamente. É essa a ideia aqui. Agora perceba aqui quais são os destinatários. São as 7 igrejas que a gente vai ver melhor, direitinho, a partir da semana que vem. Vou mostrar inclusive mapa bonitinho do Google Earth para vocês. Não percam, vai ser interessante. Tá? Eu quero focar aqui no remetente, que é o que mais importa nesse momento, que é o Deus Trino. Perceba aqui que João aqui, brilhantemente inspirado pelo Espírito, ele descreve a Trindade aqui. Você vê aqui a descrição do Pai, da parte daquele que é, que era e que ainda virá. Você vê essa mesma estrutura sendo utilizada ali em Apocalipse 4:8 e ecoando aquela declaração de Deus para Moisés, lá em Êxodo, dizendo: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel que eu sou, enviou você para eles. Essa é a ideia, aquele que não tem origem, que não tem fim, que não tem início de dias. Mas também, olha só que interessante, eu sei que pode assustar um pouquinho você, também se refere ao Espírito Santo aqui, quando ele fala 7 espíritos que estão diante de seu trono. Ele fala: peraí, o Espírito Santo não é uma pessoa, não faz parte da Trindade, não é um ser existindo eternamente em 3 pessoas, agora você está falando que o Espírito Santo é 7? Não é uma linguagem simbólica, para representar as características, as qualidades, os atributos do Espírito Santo, um eco ali de Zacarias 4, de Isaías 11, nós não temos tempo para ler esses textos. Por isso que eu digo, a gente precisaria de um mês só para estudar o capítulo 1 de Apocalipse, quem sabe no futuro próximo. Mas você vai perceber que essa mesma referência é utilizada no capítulo 4, versículo 5, de uma maneira simbólica, para se referir ao Espírito Santo como as 7 lâmpadas que estão diante do trono de Deus. São linguagens simbólicas aqui. E a última pessoa da Trindade referida aqui, ou referenciada aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo, e é feito nominalmente, não há dúvida aqui. Então perceba, essa salvação só pode ser operada por esse Deus Criador monumental, único, singular, porque a tarefa é impossível para outro que não seja Ele. E a isso segue-se um hino de louvor a Deus pela grandiosidade da sua redenção. Na sequência que você tem, quase como se fosse um cântico: Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar. Está falando de Jesus e da sua obra na cruz. O Senhor Jesus é testemunha fiel, porque nele há integridade, há poder, há autoridade, Ele pode falar, Ele é o Redentor. Nós tivemos a nossa culpa perdoada e fomos libertados da morte ao custo do sangue do próprio Deus. Ele tem todas as características de alguém que venceu, que veio do herói, do arquétipo do herói, como disse, não Jung, esqueci o nome do autor que fala do arquétipo do herói agora, esqueci. Fugiu. Se alguém se lembrar, por favor, me relembre aqui. Joseph Campbell. Aquilo que o Campbell fala que é arquétipo, que é mito, a palavra de Deus fala que é verdade, revelada. É um negócio impressionante. Há um problema, há uma origem perfeita, há uma disrupção dentro do sistema, há necessidade de uma intervenção. Alguém é chamado para se apresentar. Esse herói reluta no primeiro momento. Jesus não relutou em nenhum momento, tá bom? Só para esclarecer aqui. Aqui o mito, aqui a ordem, o arco, a jornada do herói do Campbell falha. O herói, em algum momento, ele fala: ok, eu vou. E ele começa uma jornada, e ele trilha, ele sofre, ele padece, até que ele triunfa. É interessante. E todas as grandes histórias, elas têm esses arquétipos.
Mas aquilo que Campbell e Jung chamam de arquétipos, inconsciente e coletivo, a palavra de Deus chama de revelação, como disse já uma vez um grande pregador brasileiro. Então a gente segue esse hino de louvor que fala bem de Jesus, que está falando que, olha, ele fez por nós, ele fez de nós um reino de sacerdotes. Se você quer saber, existe sim nova ordem social, só que ela é promovida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus encarnado. Existe sim uma nova ordem social, e ela já está em vigor, aguardando consumação, estabelecimento total. No verso 7 ele vai falar o seguinte, vejam, ele vem com as nuvens do céu, e essa talvez seja a informação mais curiosa aqui nesse momento, né? E todos o verão, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. A questão é, o que são essas nuvens? Jesus vem rodeado de água em formato de gás, cheio de algodão fofinho, emoldurando a sua vinda? Ou essas nuvens diz respeito a hostes celestiais, a todo o exército do céu? E como alguns teólogos gostam de falar, e eventualmente inclusive a igreja. Mas aí é um outro assunto, não quero entrar nisso agora, porque senão vai dar pano para manga. E aí daqui a pouco eu já vou ter que seguir o conselho do meu querido Nelson Bomilcar. A ala dos amilenistas, a ala dos pré-milenistas, a ala dos dispensacionalistas. Não, nós não vamos entrar nisso agora, tá bom? Mas o fato é que são as hostes que vêm com o Senhor. Ele vem em poder e grande glória. E aí você tem um decreto aqui, você tem uma afirmação muito séria. E todas as nações, todos o verão. Todos aqueles que o rejeitaram, inclusive o transpassaram, a turma que estava ali na crucificação vai vê-lo. Quer dizer que essa turma vai ressuscitar de alguma forma. Isso é uma outra história. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. A volta de Jesus, ela está registrada, é um evento plenamente estabelecido que vai acontecer em algum momento no futuro. Isso vai acontecer, não há dúvida sobre isso. E nesse evento, todos aqueles que o rejeitaram e se opuseram a ele, lamentarão profundamente. E o lamentar profundamente, entenda, é um choro intenso, sem qualquer esperança. É aquele choro de tarde demais. Hoje não é tarde demais. Nesse dia, que eu não sei quando será tarde demais. E aí João encerra essa parte, esse hino de louvor, com a citação pronunciada pelo próprio Deus. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que ainda virá, eu sou o Todo-Poderoso. A ideia aqui é dizer que o Senhor Jesus está usando aqui 2 letras do alfabeto grego, né? A primeira e a última, dizendo, eu sou aquele que tem a criação nas suas mãos, eu sou aquele a quem pertence todas as coisas. E mais do que isso, eu não só sou o Senhor do começo e do fim, eu sou o Senhor também do meio. Eu estou presente no meio, estou ativo no meio, eu estou vendo o que está acontecendo hoje e eu estou presente. Esse é o caráter da obra monumental do Senhor Jesus, que somente Deus, de fato, pode fazer. Só Ele pode resgatar a sua criação. E qualquer projeto redentivo, alternativo, é falso, é mentiroso e não tem a menor chance de funcionar. Não importa se o enfoque desse projeto redentivo quer salvar o ser humano, quer salvar os animais, quer salvar a sociedade, quer salvar a política, meio ambiente, economia, salvar seja lá o que for. Se ele não depende de Deus e se ele não está na métrica de Deus, seguindo aquilo que Deus diz que deve acontecer, esse projeto está fadado ao fracasso e vai fracassar. Mas você tem visto os movimentos dos poderosos, deixa os poderosos fazerem os seus movimentos. É informado que ele é o rei de quê? Sobre o quê mesmo? O Senhor domina sobre os reis da terra. Deixe-os tentar. Somente o Senhor é quem tem o poder de redimir a criação e a recriação. Somente Ele pode fazer isso. Nenhum outro projeto vingará. Pode avançar, pode até assustar em alguns momentos, mas ele não vai funcionar. Ele não será bem sucedido ao final. Por mais que pareça prosperar. Em terceiro lugar aqui, a revelação de Jesus demonstra seu zelo pastoral com a sua igreja.
Olha só que bonito aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as cartas que nós estudaremos nas próximas semanas. É interessante ver aqui que o Senhor Jesus ele se apresenta absolutamente interessado, absolutamente atento e participativo sobre o que está acontecendo na igreja, ou nas igrejas naquele momento. Só para você entender um pouquinho o panorama histórico aqui, esse momento em que João escreve, nesse período em que João escreve, estava quem reinava em Roma, o imperador de Roma era um sujeito chamado Domiciano. E durante o governo de Domiciano ocorreu a segunda grande perseguição aos cristãos. A primeira ocorreu com Nero, nos anos 60 da nossa era, quando, inclusive, Paulo e Pedro, segundo a tradição, foram mortos. Alguns anos depois, 30 anos depois, uma nova onda de perseguição e João, de alguma forma, é exilado em Patmos. E aí nós precisamos entender um pouquinho o que pode estar acontecendo aqui, qual é a realidade de João, com as poucas informações que nós temos sobre isso. Exílio, ele está no exílio, ele está num isolamento, provavelmente ele era o último da sua geração. Velhice, mais de 90 anos nas costas, sofrimento próprio da sobreposição de todas essas circunstâncias, a possibilidade de talvez estar sem uma comunidade de fé tão coesa, tão consistente que lhe encorajasse, mas mesmo assim, note, ele persistia na adoração recorrente, e essa adoração recorrente acontecia no dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Volta para a Páscoa. Quando é o dia do Senhor? Domingo? Pela manhã. Por que domingo pela manhã? Ressurreição. Era uma forma de relembrar. Por que nós nos reunimos aos domingos pela manhã? Como uma forma de lembrança. Que foi nessa situação, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia da semana, que o Senhor Jesus venceu a morte. É uma forma de relembrança aqui. Ele persistia nessa adoração. E Jesus se apresenta a ele com poder, Jesus se apresenta a ele na circunstância da dor que ele está enfrentando, e Jesus se apresenta para pastorear não só João, mas também toda a sua igreja. Essa é uma lição importante para a gente. O Senhor Jesus se apresenta no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento. Ele não deixa que a sua igreja sofra sem direção, no meio das crises, no meio da história perdida, sem qualquer espécie de direção. Nós temos direção, nós temos orientação, nada disso nos falta. Mas eu preciso seguir aqui para o próximo e último bloco de informações. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Segura essa informação aí que ela vai ser explicadinha no final do texto, tá? E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Vá tentando construir mentalmente a imagem de Jesus que João está colocando para você agora, para nós agora. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Pense lá nas ondas de Nazaré, em Portugal. Aquelas ondinhas bem suaves, de sei lá quantas dezenas de metros, quebrando com tudo. O som é mais ou menos esse aí, pelo que ele descreve aqui. E ele continua aqui. Na mão direita tinha 7 estrelas, 7 candelabros, 7 estrelas, segura aí. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 lados. Lembra de alguma referência sobre isso na Bíblia? Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
que a palavra de Deus é mais afiada do que dois gumes, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada escapa, nada está escondido de Deus em toda a criação. Essa é a ideia do texto ali. É uma referência, faz esse link com Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 aqui. Quando vi, a face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Apesar de toda essa grandiosidade, de todo esse esplendor, de toda essa... E é interessante, é importante que você entenda que toda essa descrição de Jesus, por mais literal seja, por assim dizer, ela visa comunicar a grandiosidade do ser de Deus, da pessoa de Cristo, do seu poder, da sua glória e da sua santidade. A ideia é olhar para ele e falar: meu Pai, estou morto. Eu não tenho defesas contra ele. Você fica estático, você fica aterrorizado, não no sentido de ser feio, mas no sentido de ser muito, mas muito maior do que você. E fala: o que eu faço agora? Corro, me escondo num buraco, dou uma de avestruz? O que eu faço agora? E aí vem a palavra do Senhor Jesus, muito, mas muito bonita, e que é um consolo para a gente. Não tenha medo. Você não precisa ter medo, João. Aqueles que confiam em mim e me conhecem não precisam me temer. Eu sou o primeiro e o último. Novamente, essa ideia: eu não tenho início, eu não tenho fim. E eu estou no presente. Agora, olha só que interessante, eu creio que essa informação veio para João se certificar de que ele estava falando com quem de fato ele estava falando. Porque João foi o discípulo amado de Jesus. João esteve no Monte da Transfiguração, ele viu um relance da glória de Jesus. E nesse momento, falou: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E João falou: é ele mesmo. Se eu tinha alguma dúvida, agora eu sei, é ele mesmo. E olha só que ele fala: e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Não tenha medo. E quando Jesus fala: eu tenho as chaves da morte, ele fala: eu sou vitorioso sobre a morte e eu tenho autoridade sobre o destino eterno de todos. Absolutamente todos. Está comigo. Fica tranquilo, você não tem por que temer. E nós chegamos nos 2 últimos versículos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora. O que são as coisas que estão acontecendo? As que viu, as que estão acontecendo agora e aqui, as que acontecerão depois. As que viu é a visão desse primeiro capítulo. A descrição desse primeiro capítulo. As que estão acontecendo agora são as mensagens que ele vai escrever às 7 igrejas. E as que acontecerão depois é toda a revelação sobre o futuro a partir do capítulo 4. Basicamente essa é a estrutura aqui. Registre o que você viu, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer lá na frente. E aí Jesus dá a dica para a gente interpretar o que vem na sequência, capítulos 2 e 3. Este é o significado do mistério das 7 estrelas. Que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quer dizer que a igreja tem anjo? Tem, mas não esse que você está imaginando com asinhas esvoaçando para lá e para cá. Não adianta tentar procurar caçar anjo aqui dentro. Quer dizer, eu creio que eles até podem estar aqui, mas não significa que haja um anjo da guarda da igreja. Aqui a palavra é mensageiro da igreja. Ele está se referindo basicamente ao pastor. Aquele que entrega a palavra, aquele que é responsável pela ministração dos oráculos de Deus à igreja. E aí o resto fica mais fácil. As 7 igrejas e os 7 candelabros são essas 7 igrejas. Por que essa simbologia toda? É uma outra história. Mas o importante é dizer que o Senhor Jesus ele deu a chave. Você viu. João precisava ter uma visão de toda essa cena de uma maneira muito grandiosa para entender a seriedade, a gravidade, a urgência disso. E começar a registrar.
e mostrar claramente que as 7 igrejas, ou a igreja do Senhor Jesus, está sempre diante dele. A igreja não está oculta. Mesmo as igrejas mais escondidas, mais ocultas, mais perseguidas, estão sempre diante dele. E todos os servos de Deus, todos aqueles que falam em nome de Deus, também estão diante dele. Nada está oculto ao Senhor. Absolutamente nada. O Senhor vê. E ver não é necessariamente uma má notícia. É notícia de cuidado, de pastoreio, de zelo, porque você vai perceber em todas essas cartas do Senhor Jesus, muitas vezes, dá uma varadinha no traseirinho da igreja. E de quebra, no traseirinho do pastor. Mas ele sempre aponta um caminho de solução. Ele sempre aponta um caminho de saída, restauração e renovação. Para a gente finalizar aqui, queridos, o que isso tem a ver comigo? Eu sei que eu corri bastante, eu peço desculpas para vocês, se em alguns momentos aqui os meus olhos me atrapalharam um pouco, ainda estou tentando me adestrar a eles. Primeira coisa que a gente precisa refletir sobre tudo isso. Quanto mais e melhor compreendemos quem Cristo realmente é, mais rapidamente responderemos em submissão e obediência a Ele. As nossas resistências à obediência têm muito a ver com um conceito talvez inadequado, insuficiente, imaturo sobre quem Jesus é. Eu posso afirmar com certeza que conheço e adoro o tremendo, o glorioso, o poderoso Jesus retratado na Bíblia, ou eu tenho adotado um Jesus culturalmente apropriado, padrão de boas maneiras, um produtinho fácil de usar por aí. O Elon Musk, num post no X, no dia 27/7/2024, postou o seguinte: a menos que haja mais coragem para defender o que é justo e certo, o cristianismo perecerá. Errado? O cristianismo não perecerá. Mas perceba qual é a ideia do Musk aqui. Ele está reduzindo o cristianismo a um conjunto de princípios e valores culturais e nada mais do que isso. Se ele está certo, o cristianismo está com seus dias contados. Porque não existe tempo, disposição e articulação de resposta dos cristãos da mesma forma que existem com outras ideologias, outras religiões e tudo mais. Mas não é essa a questão. O que ele está ignorando é que Jesus não é um produto. O que ele não entendeu é que Jesus não é um produto. Jesus é o próprio Deus encarnado, o fogo devorador, o Senhor de toda essa realidade. Inclusive do destino do Sr. Musk, se ele não tomar cuidado. E que até mesmo as maiores inspirações que um gênio como ele pode fazer, lá no fundo, sem que a gente consiga entender no primeiro momento, atendem completamente os propósitos eternos de Deus. Cada foguete que ele lança, cada foguete que explode, até os foguetes supostamente que ele vai mandar para algum país aqui na América do Sul. Piada isso, tá? Não é de verdade. Atendem aos propósitos eternos do Criador. Por mais que pareçam assuntos desconectados. Admiro muito esse cara em algumas coisas, em outras eu tenho um pouco de receio dele, mas aqui eu falo, você errou feio aqui. O cristianismo não se reduz a princípios, a valores. O cristianismo ele comunica uma identidade que Deus quer ofertar para todo ser humano. Uma humanidade que resiste ainda e sempre ao Senhor, até que seja tarde demais para alguns. Ainda dentro dessa pergunta, como o retrato de Jesus descrito por João pode afetar a minha atitude de oração? A minha adoração, a minha obediência, a minha forma de me relacionar com Jesus e caracterizar esse movimento bonito de vida com Deus. Segundo ponto aqui, para a gente pensar também, quanto maior for a nossa disposição de nos submetermos a Jesus, mais profundas, não mais profundas serão as verdades que Ele nos revela. É simples assim. Quanto mais e melhor compreendermos quem Ele é, mais rapidamente o obedeceremos voluntariamente. Quanto maior for a nossa disposição de submissão, de obediência, mais
compreensão das verdades eternas nós teremos. Eu sei que eu fui, joguei em cima de vocês um caminhãozão de melancias gospel agora, apocalípticas. Melancias apocalípticas, pode dar um bom nome de grupo gospel aí. Grupo de pagode gospel, já pensou? Melancias apocalípticas. Besteiras à parte, só para dar uma leveza nesse momento aqui. Mas é importante que nós consideremos quem é que está falando. E não é qualquer um. Mas você que já é salvo por Cristo, não precisa ter medo. E você que ainda não é salvo por Jesus, também não precisa ter medo. Renda-se a Ele. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça as pazes com Deus mediante a fé em Cristo. Entenda, há um Deus que vem julgar a terra. E eu não sei se esse dia está tão distante como alguns gostam de pensar. Você não precisa ter medo. Você não precisa ser pego de surpresa. Ninguém precisa, na verdade. Ainda que muitos ainda insistam nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela pregação da Tua palavra, pela Tua palavra. E peço ao Senhor que nos ajude a continuarmos nos aprofundando em Apocalipse. Obrigado pela vida dos pais aqui. Pedimos ao Senhor que nesse tempo que resta aqui, eles recebam essa pequena homenagem que a gente vai fazer agora, com todo carinho e com todo de coração aberto. Obrigado pela paciência dos meus irmãos. Estouramos um pouquinho o tempo aqui, mas eu te agradeço pela possibilidade de estudarmos um texto tão rico, tão precioso e tão desafiador. Em nome de Jesus. Amém.